Boa noite a todos. Espero que esse seja um módulo também bastante encorajador e eu espero que sirva para nós revermos alguns conceitos sobre adoração, culto, falarmos também um pouquinho sobre a cultura e alguns conceitos iremos relembrar, outros talvez ampliar um pouco a nossa visão, nossa avaliação um pouquinho mais sobre esse tema, que é um tema sempre bastante pertinente, porque tem a ver com a nossa razão existencial. Todos nós que fomos criados para adorar a Deus, para desfrutar da sua presença, todos nós que recebemos a imago Dei, a imagem e semelhança do Senhor, como nós vimos no outro módulo sobre espiritualidade, e olhar a adoração nesta perspectiva sempre é bastante encorajador para todos nós. Nós não sabemos tudo sobre o culto, sobre a adoração, sobre liturgia, sobre a cultura também que expressa parte desta tentativa de nós adorarmos a Deus. Então, vamos mergulhar nesse módulo, inicialmente, com o nosso primeiro slide, que eu quero pedir para o Elon me ajudar nessa caminhada junto, enquanto vamos... Ok? Mais um módulo do Nutri, Núcleo de Treinamento, Reflexão e Ensino, falando então sobre adoração, culto e cultura. Deus triuno na liturgia da vida. Deus presente em tudo que somos e fazemos. Primeira referência que eu gostaria de trazer para todos nós é uma citação de A.W. Tozer, fundador da Igreja Aliança, é uma igreja que você encontra em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. A.W. Tozer, um dos maiores escritores cristãos, com vários livros traduzidos para o português, ele traz uma frase que ele disse numa aula no seminário em 1961. 1961. Para mim, é um ano significativo. Eu tinha 6 anos de idade, então você já fez a continha. Nasci em 1955. Em 1961 foi a minha primeira audição de piano. Minha mãe me colocou para estudar piano e ela mesma foi minha professora de violão. Em 1961, nós tínhamos um presidente no Brasil chamado Jânio Quadros. Fique tranquilo, não é nenhuma palavra política. Recebemos também parte dessa avaliação, né? Para nós evitarmos qualquer conotação sobre política. Mas é simplesmente lembrar, na história do Brasil, que em 1961 tínhamos um presidente chamado Jânio Quadros. E a minha primeira audição de piano foi exatamente nesse ano, com a minha professora de piano, que era prima do Jânio Quadros, quando ela informou a todos os pais que o presidente da República estaria presente na primeira audição do ano de piano dos alunos da minha professora, dona Gilda Maglioca. Eu não tinha nem noção do que era presidente do Brasil, não tinha nem noção exatamente desses conceitos, inclusive do próprio país. E a minha primeira audição foi tocar uma peça de piano, Francisco Russo, e eu toquei para o presidente da República, Jânio Quadros. Depois ganhei um beijo, sentado no colo do Jânio Quadros, um beijo movido a álcool. Ele já era flex também, gostava de beber um pouquinho. Então, imagine que poderia sair traumatizado dessa experiência, como de fato saí. Em 1961, você que estudou e fez história também, você lembra que foi o ano da renúncia do presidente da República. E o Jânio Quadros, dizem alguns historiadores que ele renunciou depois de me ouvir tocar piano.
mas não há comprovação histórica sobre esse fato. Apenas algumas informações de alguns historiadores chegaram sobre isso. Isso é mentira. E a frase... É mentira. A frase que é significativa e que poderia ser dita hoje: adoração é a joia desaparecida da igreja evangélica. Adoração, a joia desaparecida da igreja evangélica. E eu creio que depois de estarmos vivendo já com uma história bastante significativa, desde que as denominações históricas chegaram no Brasil, depois desenvolveram os seus inários, nós vamos entender um pouquinho mais de que é necessário a igreja revisitar esses conceitos de adoração, de culto e de liturgia. Por isso coloquei aí. Precisamos, como igreja evangélica, uma compreensão correta da adoração, do culto e da liturgia. Precisamos uma compreensão da adoração na velha aliança e na nova aliança, aquela que nós aprendemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Adoração no Antigo e no Novo Testamento, que de maneira geral nos chama para amar, temer, comungar com Deus, servir e testemunhar da nossa fé como parte da adoração que de fato deveria ser o estilo de vida semelhante a Cristo que qualquer cristão está desenvolvendo na sua vida. Há uma necessidade da igreja evangélica revisitar os seus conceitos sobre adoração e arte. Temos uma teologia correta do mundo das artes. Resgatar também uma espiritualidade na adoração. E, felizmente, já tivemos um módulo que nos ajuda a compreendermos um pouco mais a questão da espiritualidade, como isso ganha forma também quando olhamos a questão da adoração e do culto na nossa vida. E equilibrarmos, na nossa geração, a herança que recebemos na adoração, no culto e nas expressões de culto, com também expressões legítimas contemporâneas. Então, nós vamos tentar, nesse módulo, em 4 aulas, revisitar e rever um pouco mais disso. Primeiro que eu gostaria de abordar alguns equívocos que a igreja evangélica tem vivido nesses anos, quando falamos sobre adoração, quando falamos sobre culto, quando falamos sobre liturgia. Primeiro, a igreja protestante, ela se prendeu especificamente na adoração litúrgica, cerimonialista, que se tornou também impessoal e com uma preocupação maior estética. Igreja protestante, a igreja que olhou e se fixou mais com a liturgia, com uma adoração e com uma expressão de culto muito cerimonial, que se tornou também uma dimensão impessoal, quando as pessoas participam dos cultos públicos da igreja protestante. Até algumas décadas atrás, as pessoas vinham assistir a um serviço de culto e não participar comunitariamente, congregacionalmente de um culto. Então, nós ficamos atentos, sim, ao pregador, à expressão litúrgica da música, as liturgias e os segmentos de cada liturgia, e a igreja paralisou a sua compreensão logo no início também do movimento da Reforma, onde a preocupação era muito mais estética e que não havia uma distinção muito clara até então das heranças herdadas da Igreja Católica Romana e das missas que eram celebradas. Segundo, há um abandono da herança teológica e bíblica. E isso é um fato hoje, quando você conhece o que os pastores, o que os líderes das igrejas, das denominações históricas, das igrejas pentecostais, das igrejas independentes, das igrejas neopentecostais, confundiram e confundem o conceito da adoração com música,
Quando a igreja evangélica ouve falar sobre adoração, ela logo faz uma ligação estreita com a música. E o primeiro conceito que eu preciso dizer nesse início de culto é que a adoração não é música necessariamente. A música pode ser, como de fato é, uma expressão de culto ou de arte, mas ela não é necessariamente a adoração, ela não esgota a nossa compreensão. E, lamentavelmente, a igreja evangélica e muitos cristãos têm uma visão muito reducionista sobre adoração e sobre culto, porque associa sempre quando se fala adoração com música. Eu me lembro um encontro que eu fiz, a primeira palestra da Associação de Músicos Cristãos, da ANC, que durante muito tempo ela tentou ajudar a igreja evangélica nas diversas denominações históricas a lidar com a questão da adoração. E nós tivemos um encontro aqui em São Paulo, numa igreja grande, Assembleia de Deus, tínhamos mais ou menos 1.500 inscritos. E quando eu cheguei para dar a palestra inicial, havia ali uma unidade no ônibus da MTV, haviam 2 vans com uma estrutura de gravação profissional e logo percebi que as pessoas vieram participar do encontro pensando nas apresentações, em gravações, e muitos músicos queriam tocar durante aquele evento. E eu saudei os irmãos, dei uma boa noite para eles, aliás, um bom dia, porque era na parte da manhã, e agradeci o convite de poder dar a palestra inicial e fiz uma proposta, né? De que no ano seguinte nós tivéssemos um encontro, um congresso de adoração, e a turma começou a dizer lá, aleluia, glória a Deus, seja isso mesmo, assim seja. Aí eu completei a frase, que tenhamos um congresso de adoração sem música. Amém, irmãos? E ficou um silêncio ali. Eu me lembro que o Ademar de Campos estava lá, o Asaf estavam lá, nessa hora deram muita risada, porque eu falei, uai, nós vamos ter um encontro de adoração e é possível ter um encontro de adoração sem música. Vamos um pouquinho mais em frente. Um outro equívoco é a perda da devoção. A adoração não é mais associada com a vida devocional do adorador. Não se associa a adoração com uma manifestação de espiritualidade, e quando se fala de adoração, olhando pelo viés da espiritualidade, há uma avaliação muito equivocada. Por quê? Porque as pessoas tiraram, por exemplo, o entendimento da adoração. Adoração sem entendimento é um outro equívoco. Podemos ir um pouquinho mais para frente, Erlon, se você puder colocar. Pode colocar as 2 próximas. Adoração somente com emoções. Então, é o outro lado para onde o conceito de adoração se radicalizou. Um sem entendimento, outro somente com as emoções. Há um descuido com a liturgia, não só presente na própria vida do adorador, mas também nas nossas expressões de culto público. As pessoas não entenderam que a liturgia da vida são exatamente as coisas que somos e que fazemos diariamente no cotidiano e que tem a ver com esse universo da adoração para que nós fomos criados. E também nas liturgias dos cultos. Os cultos hoje são, muitas vezes, um emaranhado de expressões sem conexão, uma oração inicial que não venha convidar as pessoas para uma adoração congregacional, uma leitura bíblica que não tem nada a ver depois com o que vai ser colocado dentro dessa liturgia, ou com a pregação, ou com os testemunhos, ou com as músicas que são tocadas, ou com o momento de oferta, ou com o momento de confissão, ou com o momento de testemunho, que são parte desta liturgia, que são nossos ritos externos, que vão expressar, então, essa adoração que existe no nosso, deveria existir no nosso coração.
Então, adoração envolve a liturgia da vida, envolve tudo o que nós fazemos, envolve tudo o que nós somos, envolve os relacionamentos que construímos, envolve os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas agendas e aquilo que colocamos e priorizamos nesta agenda. E uma outra questão muito séria da Igreja Protestante é que a arte e a cultura não foram redimidas. Quando falamos sobre arte e cultura, nós estamos falando sobre dois universos que a Igreja conversa e caminha com muita dificuldade. Quando falamos de arte e cultura, percebemos que elas não foram cuidadosamente olhadas por aqueles que desenvolvem a teologia, uma visão bíblica, uma cosmovisão cristã, onde a arte e a cultura nem sempre estão bem encaixadas, não foram conversadas. Temos um entendimento, muitas vezes, muito pequeno sobre isso, e todas as vezes que falamos de arte e cultura, falamos com medo, falamos com receios, falamos com preconceitos, e, portanto, nós precisamos, então, caminhar e olhar e desvendar o que está por trás, então, da adoração, do culto e da cultura, e como podemos integrar essas três coisas na nossa vida cristã e naquilo que nós somos e fazemos como adoradores. Então, esses são alguns dos equívocos que eu encontro hoje, e olhando um pouco desses últimos anos do Brasil. Primeira coisa que nós temos que responder a esta pergunta: para que o homem foi criado? Qual é a razão da nossa existência? E nós encontramos nesta coletânea de doutrinas, conhecido como Catecismo Menor de Westminster, escrita em 1619 até 32, sobre as doutrinas básicas da Igreja Protestante, da Igreja que fluiu na Igreja da Reforma e que foi construída durante vários anos. A primeira pergunta que nós encontramos nesse catecismo é: para que o homem foi criado? E a resposta é: o homem foi criado para adorar a Deus e desfrutar da sua presença. Então, fomos criados para adorar e para desfrutar da presença de Deus. Deus é bem-vindo em nossa vida. Deus é bem-vindo em nossa existência. Deus é bem-vindo em todas as áreas da nossa vida. Portanto, isso vai balizar o nosso pensamento durante o curso todo. Se fomos criados para adorar, precisamos entender o que significa adorar. Se fomos criados para desfrutar da presença de Deus em nossa vida, precisamos entender o que significa desfrutar de sua presença. Então, ainda nesse slide, o que eu gostaria de ressaltar é que nós recuperamos inicialmente a teologia pouco conversada, que é a teologia do prazer, da alegria. Nós fomos criados para desfrutar da presença de Deus. Portanto, cultuar a Deus, adorar a Deus, não deve ser nenhum fardo. Deve ser um convite onde nós deveríamos, de fato, aprender a desfrutar da vida e da presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, a adoração é refletir a imago Dei em nós, é refletir a imagem de Deus. Adoração e culto tem a ver com refletirmos a glória de Deus na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 29. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Portanto, adoração é o caminho que nós temos para refletir a presença de Deus e parte da glória de Deus no mundo através de nós. Adoração é o alvo e o resultado final da evangelização e da missão. Então, inicialmente, fomos criados para adorar. Na nossa experiência de vida, temos que refletir a glória de Deus naquilo que somos e fazemos. E o alvo final da missão que Deus nos deu, de fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quer dizer, o final do trabalho de missão é adoração. Termos adoradores em todas as raças, tribos, línguas e nações que ao redor do trono, para todo sempre, para a eternidade, estarão junto com os anjos, adorando e falando bem deste Deus que nos redimiu em Cristo Jesus. Algumas frases bastante significativas e importantes. Toda a história humana culminará numa comunidade eterna adoradora na presença de um Deus amoroso. Pastor John MacArthur, extremamente conhecido, vários livros publicados em português, nos traz essa frase bastante significativa. Toda a história humana culminará numa comunidade eterna adoradora na presença de um Deus amoroso. Outra frase bastante importante do Dr. Paul Rum, professor da tradição metodista: o culto cristão e adoração é a resposta do ser humano à autorrevelação de Deus em Jesus Cristo, em entrega e serviço. Vou repetir. O culto cristão é adoração, e adoração é a resposta do ser humano à autorrevelação de Deus em Jesus Cristo, em entrega e serviço. Portanto, é a nossa resposta àquilo que Deus fez de nos trazer de volta, de nos resgatar para aquele seu projeto inicial de sermos adoradores, de manifestarmos a glória de Deus em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos. Então, a adoração, ela é a nossa resposta, é a única resposta que nós podemos dar, é entregar a nossa própria vida àquele que ganhou e conquistou a nossa vida na cruz do Calvário, nos comprou com seu sangue, a cruz do Calvário, que nos deu novamente a oportunidade de conversarmos com Ele, de nos reconciliarmos com Ele, de termos acesso a Ele, de desenvolvermos amizade com Ele, de podermos conhecer a Sua vontade e viver, então, dentro dessa razão existencial para cada um de nós. Uma outra frase bastante significativa, e nós vamos perceber que elas vão ganhar corpo à medida que fomos desenvolvendo o nosso curso e esse tema. Cultuar a Deus, uma frase de Evelyn Underhill, do seu livro Worship. Cultuar a Deus é responder ao Deus eterno numa vida comunitária com repercussão social e orgânica na sociedade. Vou repetir. Cultuar a Deus é responder ao Deus eterno numa vida comunitária com repercussão social e orgânica na sociedade. Portanto, é muito mais do que um momento, é muito mais do que uma experiência de uma manifestação pública, é muito mais do que uma liturgia que tem começo, meio e fim. Não, a adoração e o culto a Deus, ela repercute no organismo vivo, que é a igreja, e ela vai repercutir na sociedade, naquilo que nós seremos e faremos como cristãos, criaturas das mãos de Deus, e que vão compartilhar um pouco da glória de Deus, da Imago Dei que Ele nos compartilhou. O reverendo John Stott coloca uma das frases extremamente significativas. Adoração não é uma condição de arte, mas é uma condição do coração. Adoração não é uma condição de arte, não é nem mesmo música necessariamente, mas é uma condição do nosso próprio coração. Sobre tudo que se deve guardar, Provérbios guarda o quê? O seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
A adoração é uma atitude interior invisível de engrandecer a Deus. Por isso é muito precipitado quando nós ouvimos declarações de pessoas que querem julgar a quem adora, quem não adora, suas expressões de culto, suas manifestações culticas, as pessoas querendo avaliar se aquela música, se o povo que cantou levantou as mãos, disse glória a Deus, aplaudiu ou não aplaudiu, ou ficaram em silêncio, se eram de fato adoradores. Nós não temos e nem podemos avaliar isso, porque a adoração é uma atitude interior invisível de engrandecer a Deus. Somente Deus e o seu Espírito Santo sabe a motivação do nosso coração, como nós chegamos, não só no culto público, como nós estamos no nosso dia a dia. Portanto, a adoração, ela pode ser facilmente manipulada ou passar uma imagem daquilo que de fato não está acontecendo. Adoração é, portanto, uma atitude interior invisível de engrandecer a Deus. Somente Deus pode avaliar se somos ou se estamos de fato adorando e cultuando o seu nome. Adoração, Jean-Jacques von Haumann diz que também uma pessoa que desenvolveu muito dessa teologia do culto e da adoração, ele diz que a adoração é a identidade e essência da igreja. Portanto, obviamente, a adoração não é somente música. A adoração não é somente algo estético sonoro. A adoração não é performance. A adoração é algo fundamental na identidade e na essência da igreja. A adoração é uma resposta ativa a Deus, na qual declaramos a sua dignidade. O mesmo conceito que nós lemos agora atrás, que era o conceito também de Calvino e de Lutero. A adoração é a nossa resposta, é a resposta da alma regenerada ao Deus que a regenerou. A adoração é a única resposta possível de alguém que foi regenerado por Deus. Fomos salvos por Deus, fomos separados para viver para Ele, e, portanto, a única resposta que nós podemos dar é a nossa própria vida, dedicarmos a nossa vida, é colocarmos a nossa vida na mão do nosso Criador e cumprir o nosso projeto existencial de manifestar a sua glória em tudo que somos, em tudo que fazemos. Dr. James White, que escreveu este livro, um dos livros que eu recomendo, que é uma introdução ao culto cristão, recomendo a editora Sinodal, é um dos livros que vamos recomendar, e você vai receber essas recomendações depois. Ele faz essa citação: o culto é a expressão visível da espiritualidade que nós cultivamos. O culto é a expressão visível da espiritualidade que nós cultivamos. Portanto, você quer conhecer o que está dentro do nosso coração, da nossa compreensão, é só as pessoas verem quem nós somos, o que nós fazemos e também como nos manifestamos quando estamos reunidos de forma comunitária para uma celebração e um culto comunitário. Culto é a expressão visível, então, desta espiritualidade. John Wesley também traz uma das frases que eu já fiz referência no curso de espiritualidade que nós fizemos antes. É preciso, é necessário termos culto na vida para termos vida no culto. Por isso que o culto não começa e não termina. O culto é a nossa existência, 24 horas por dia. Eu chamo a atenção de vocês por uma das experiências que eu tive numa das aulas, deixa esse slide aí, e quando nós entendemos que precisamos ter culto na vida e vida no culto o tempo todo, eu me lembro de uma das aulas que eu tive com o Dr. Paul Stevens, professor de teologia espiritual lá no Canadá. Ele disse que até enquanto dormimos, nós estamos adorando a Deus. Porque enquanto dormimos, não dorme o guarda de Israel. Enquanto você dorme, que você descansa, a palavra de Deus está livre,
Jesus está livre, o seu Espírito Santo está livre para tocar o coração e manifestar a sua presença em tantas partes do planeta. Portanto, você pode, inclusive, ir dormir, descansar. Você que se julga imprescindível, você não é imprescindível. Sermos usados por Deus e podemos servir a Deus é uma honra, um privilégio e uma oportunidade que Ele nos dá. Mas nós podemos até dormir. Enquanto você dorme, não dorme o guarda de Israel. E há pessoas que estão sendo tocadas por Deus, que estão se tornando adoradoras e seguidoras de Jesus. Inclusive, à noite é uma experiência de adoração que você pode ter. Quando você acorda, as misericórdias de Deus são renovadas para conosco e você volta a ter sintonia com o que Deus está fazendo no tempo Cronos e no tempo Kairos. Então, eu entro esse dia que eu tenho para estar em sintonia com a vontade de Deus e para cumprir existencialmente a proposta para que eu fui criado. Nós fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Portanto, é preciso ter culto na vida para termos vida no culto. Muito bem, há um problema histórico que acontece. É necessário resgatar, então, a questão da adoração no coração e na vida. Por quê? Porque nós vivemos a experiência do pecado, da queda. Então, a queda é exatamente a nossa desistência de adorar a Deus e andar com o Criador. O problema que surge na experiência humana, na história humana, na narrativa que temos, é que o homem pecou, o homem desistiu de adorar a Deus, o homem virou as costas para Deus. O pecado e a queda significa exatamente isso. Nós demos as costas para o Criador e para o projeto existencial que Ele nos deu e quisemos nos tornar nós mesmos sendo deuses. Nós mesmos buscarmos a nossa própria glória, o nosso próprio prazer. Então, precisamos passar por essa experiência, claro, de conversão e de voltar para o caminho, para o projeto, para o alvo para que nós fomos criados. Sobre tudo que se deve guardar, então, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós precisamos trabalhar e entregar o nosso coração a Deus, como o judeu tinha essa compreensão. Se não temos um coração grato, que se relaciona com o Criador, que obedece à palavra que nos foi revelada, que procura desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, as pessoas estavam, então, buscando apenas experimentar da adoração posteriormente, com a herança hebraica, numa experiência cerimonialista, cumprindo rituais, pagando sacrifícios, para que essa adoração pudesse acontecer. Mas o homem precisava, então, se reconciliar com Deus. E Deus toma iniciativa, e Deus vai mostrando para o povo de Israel que o caminho precisa ser trilhado de volta, de abandonarmos esse pecado de desistirmos de adorar a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, versículo 5. Adorar é amar a Deus integralmente. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Adorar, então, é amarmos a Deus integralmente, todo o nosso coração, toda a nossa alma e de toda a nossa força. Mas adorar também é, versículo 13 do mesmo capítulo, capítulo 6 de Deuteronômio, é temer a Deus e servir a Deus. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. E quando fizerem juramento, jurem somente pelo nome dele. Portanto, adorar a Deus é amar a Deus em primeiro lugar. Adorar a Deus é temer a Deus, levar Deus a sério. E essa questão do temor, ela é fundamental. Por quê? Porque nós caminhamos pela vida, achamos que não vamos precisar prestar contas a ninguém. A bagunça que acontece na história, o poder indiscriminado de governantes,
história, reis, imperadores, governantes de hoje, dessa época que nós, porque fazem e desfazem achando que não vão ter que prestar contas a ninguém. Nós, muitas vezes, vivemos de uma maneira irresponsável com a vida que nos foi compartilhada, achando que podemos fazer isto ou aquilo, porque não vamos prestar contas a ninguém. Não, o temor do Senhor é a certeza de que um dia nós estaremos também diante de um justo e reto juiz e vamos prestar contas da nossa existência, das nossas decisões, daquilo que nós focamos na nossa vida e na nossa existência. E é por isso que muita gente também não teme a Deus, porque acha que o que nós fizemos aqui, ninguém vai prestar conta de nada, impunidade aí, mas nesse mesmo dia, sim, vamos ter também um advogado que vai também nesse dia estar ao nosso lado, mas esta consciência de que nós vamos prestar contas também da nossa vida nos leva a levar Deus a sério e a sua palavra a sério. Mas há um problema maior que está no pano de fundo aí de Deuteronômio, que acontece durante a história de Israel e as narrativas que falam do relacionamento de Israel, que foi escolhido para ser uma nação de referência de adoração, de culto a Deus, de consagração a Deus, de entrega a Deus. Exatamente a idolatria. Podemos voltar ainda. Deuteronômio capítulo 6, versículo 14. Primeira coisa que nós temos que fazer, está ainda no slide anterior, só no finzinho, é o que está no versículo 14. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas. Opa! Quer dizer que todo esse contexto de levar o povo de Israel, e o texto começa ali, né? Ouve, pois, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo chamado para resgatar a questão da adoração e do culto somente a Deus é exatamente a idolatria. Qual é a outra realidade que nós temos que absorver? Que nós temos um coração, como seres humanos, um coração idólatra, que tende para a idolatria, que está o tempo todo tentando construir falsos deuses que tomem o lugar de Deus na nossa vida e na nossa existência. Pois é, nós construímos falsos deuses. Mas olha, advertência para que a gente não siga os deuses das nações vizinhas, que a gente não siga Baal, aos outros Baais que são levantados. E é interessante que nos templos, depois de os outros falsos deuses, a arte era usada para atrair a atenção das pessoas, para desviar a atenção das pessoas de Deus. E os deuses dos povos vizinhos significam, de maneira metafórica, os falsos deuses que nós construímos o tempo todo na nossa vida. E os deuses são aqueles que ocupam o lugar da adoração e do culto no nosso coração, que pedem de nós a primazia e o foco. A minha herança católico-romana, nós tínhamos que venerar, que dar força ao nosso desejo de adorar e de talvez agradar o coração dos deuses, para que a gente não vivesse as consequências disso. Nós somos pessoas idólatras. A comunidade que se reúne numa igreja é potencialmente uma comunidade que tende à idolatria. Por isso é uma questão fundamental. Nós vivemos uma geração que adora a adoração, que adora a estética da adoração, que adora as performances chamadas de adoração, de arte, de música. É possível estarmos muitas vezes adorando a adoração e não adorando o Deus da adoração. Então,
para nós cultuarmos a Deus e buscarmos a Deus para amá-lo, temê-lo, levá-lo a sério, nós precisamos abandonar os nossos falsos deuses. E quais são os deuses que você tem cultivado e que ocupam a sua prioridade? Seu trabalho? Seu desejo de ganhar dinheiro? Você está buscando aí por poder, por aceitação, isso toma todo o tempo da sua vida, isso é de fato que toma o máximo do seu esforço em 24 horas, em 7 dias por semana. E nós vamos começando a idolatrar as coisas que o mundo tem nos oferecido. Então, a adoração é fundamentalmente abandonarmos os falsos deuses. Podemos ir, Erlon? Muito bem. Adorar é crer em Deus e no seu cuidado. E aí temos aí o Salmo 95, quero convidar os irmãos e os queridos que estão participando dessa aula, desse curso do Nutri, a olharmos o Salmo 95 também como um encorajamento para nós e um inspirador. Salmo 95 é um convite à adoração. Salmo 95 é um salmo extremamente didático, e você pode anotar aí nas suas anotações, o Salmo 95 é dividido em 2 segmentos. O primeiro segmento, versículo 1 até o versículo 5. O segundo segmento, do versículo 6 até o versículo 11. As duas sessões que formam esse salmo de uma maneira única, começam com um chamado à adoração. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Lá no versículo 6, venham, vamos adorar o nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia e rebanha no seu cuidado. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Muito bem. Salmo 95, ele é citado em alguns outros trechos, inclusive em Hebreus, lá na frente nós vamos ver mais. Ele primeiro nos chama a adorar com cânticos. Segundo, a adorar com razão. Ele é a rocha da nossa salvação. O convite continua. Vamos chegar diante dele com ações de graça e cantar a ele salmos de louvor. Sair ao encontro do Senhor com ações de graça. É impossível adorarmos a Deus se nós não vamos sair ao encontro do Senhor com gratidão no nosso coração, porque murmuração e reclamação não é linguagem de adoração. Então, saímos ao encontro do Senhor, porque Ele é a rocha da nossa salvação. É a Ele que nós temos que dirigir o nosso culto, é a Ele que temos que dirigir a nossa adoração. O Salmo diz mais. Vamos salmodiar, na outra versão, salmodiar é Deus. Cantem a Ele salmos de louvor. O que isso quer dizer? Os salmos de louvor são os salmos fruto das nossas experiências de vida, das nossas narrativas. Todos nós podemos escrever salmos. Todos nós podemos ser salmistas. Todos nós podemos escrever as nossas histórias. E as nossas histórias estão repletas de manifestações da presença, da bondade, da misericórdia de Deus, mesmo no dia do deserto, mesmo no dia da bonança, Deus está ali. Então, qual é o salmo que você poderia escrever neste momento de vida? Se você pudesse escrever alguns salmos nesse último ano de pandemia, o que você escreveria? Se você tivesse que estar num momento de meditação, de oração, e você agora vai escrever a Deus a sua adoração, qual seria a sua história? Salmodiar é isso, é cantarmos as nossas histórias, é cantarmos esta ação de Deus presente na nossa vida. E é muito interessante perceber que 40% dos salmos bíblicos são salmos de lamento. Não são salmos só de alegria, de celebração, não, são salmos de lamento. Há dia
que o lamento é bem-vindo. Então, nós podemos escrever as nossas histórias, nós podemos salmodiar a Deus com as nossas histórias. Versículo 3, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os falsos deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou, suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Então, nós podemos e somos convidados a adorar a Deus, esse Rei que está acima de todos os deuses. De adorarmos esse Deus que é grande, que é maior que todos os falsos deuses. Saímos ao encontro do Senhor para adorá-lo, porque Ele é o Criador, os montes lhe pertencem, a terra lhe pertence, o mar é dele, pois Ele o criou, e suas mãos formaram a terra. Então, queridos, podemos sair, cantar, celebrar o nosso Deus com ações de graça, cantarmos o salmo de louvor, porque Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é o grande Deus, Ele é o grande Rei acima de todos os falsos deuses, Ele é o Criador de tudo. Então, tudo isso já é razão e motivo para a nossa adoração, que nós podemos colocar diante de Deus e crer que Deus está presente. Versículo 6 mostra que a adoração ela é muito mais profunda e que pede de nós um quebrantamento. Venham, versículo 6, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Somos o povo que pastoreia o rebanho sob seu cuidado. O lamento, ele pode incluir os salmos de lamento, são boa parte desses salmos. Existe um livro que foi, 2 livros na realidade, aliás, uma trilogia escrita pelo Dr. James Houston, publicados pela edições Vida Nova, se não me falha a memória, preciso olhar aqui de novo, mas vou mandar isso para vocês. Onde há uma exposição de todos os salmos de lamento. Quando eu estou diante de Deus, diante de um funeral, onde há um momento de perda, de separação, esse é um dia de lamento, apropriado para o lamento. Onde eu posso colocar diante de Deus até a minha incompreensão de não saber porque Deus leva uma pessoa querida ou o fechamento de uma vida naquele momento e que me traz uma lacuna e uma perda tão grande. Eu posso, nesse dia, sim, cantar, escrever salmos de lamento e cantar músicas que têm a ver com a dor, com a tristeza, que é legítima na experiência humana. A murmuração, a gente vai perceber exatamente o que significa isso no próprio texto, um pouquinho mais abaixo. Mas apenas um exemplo do que pode ser vindo um salmo de lamento. Eu perco numa semana 4 pessoas na comunidade por Covid. Chega domingo de manhã e vejo um líder de louvor absolutamente desconectado, dizendo: irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar com muita alegria, vamos bater palmas, vamos sair dançando, porque não está em sintonia com o que está acontecendo. Hoje não é dia de sairmos e estarmos aí pulando de alegria, hoje é dia de choro. Hoje é dia de despedida. Hoje é dia de tristeza. Os nossos cânticos, eles vão trazer profundidade àquilo que nós estamos vivendo neste momento. Há o lamento, como, por exemplo, o Salmo 32, de confissão de pecados. É um dia de lamento. Eu estou aqui diante do Senhor porque eu não confessei o pecado a Ti e envelheceram os meus ossos. Eu fui tomado de
de dor nos próprios ossos. O meu corpo acusou as consequências do meu pecado. E como eu lamento de ter pecado. Eu deveria não ter pecado, mas o pecado me trouxe consequências. Mas o texto diz, versículo 7, que ele é o nosso pastor, o povo que ele pastoreia. É extraordinário esse salmo, porque está dizendo que nós somos ovelhas das mãos do Senhor. E eu gosto de pensar na vocação pastoral e no pastorado, não na visão contemporânea hoje, onde as igrejas protestantes, elas jogaram fora a questão da vocação pastoral, do cuidado pastoral. Ela joga nos ombros de pastores aquilo que o próprio Deus não espera. Porque as igrejas tomaram hoje uma visão e uma dimensão corporativa, estruturas empresariais, e pedem dos seus pastores aquilo que Deus não pediu. Gostaríamos que aqueles que estão conduzindo o rebanho se dedicassem à oração e à palavra. Não, nós jogamos na costa de vários desses pastores funções, trabalhos que não priorizam buscar a Deus, se dedicarem à palavra e à oração. Mas não é um julgamento isso, Nelson? Não, não é um julgamento. Eu sou um dos que viveu isso intensamente, envolvido com pelo menos um pastorado de 5 a 6 igrejas, com 2 implantações de igreja que eu participei quando jovem, me dedicando à comunidade e percebendo que a comunidade também estava jogando sobre mim, pedindo sobre mim coisas que não têm a ver com a vocação pastoral, com o cuidado pastoral. E eu estou há 18 anos, contando agora mais esse ano de pandemia, que eu procurei servir a Deus de uma maneira itinerante. Por quê? Porque às vezes estar dentro de uma estrutura eclesiástica, você acaba fazendo um monte de coisa e caindo num ativismo que tira você da vocação pastoral. E a expectativa de ovelhas que tem e jogam sobre os pastores aquilo que gostariam de esperar de empresários, de CEOs, de terem resultados do seu trabalho, nos moldes de crescimento de igreja que estão distorcidos. Quantidade de pessoas, membresias, mega igreja, e o cuidado pastoral. E o Salmo nos lembra que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor. Ele está cuidando de cada um de nós. Todos que estão aqui, Deus está cuidando, atento à sua vida. Cuidando das feridas do coração. Trazendo fé no dia da incredulidade. Transformando a sua murmuração em ações de graça, em gratidão. Mas não era isso que estava acontecendo com o povo. Versículo 8. Ele diz: não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova. Apesar de terem visto tudo o que fiz, por 40 anos eu estive irado com eles e disse: vocês são um povo de coração que sempre se afasta de mim, recusam-se a andar nos meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira: vocês jamais entrarão no meu descanso. O povo havia sido liberto do cativeiro, por uma jornada peregrina para a terra prometida. Começa a faltar alimento, começa a faltar algumas coisas básicas, começam a murmurar, a brigar com Moisés. É por causa disso que Deus nos tirou do Egito? Mas lá na escravidão do Egito, eu ainda tinha algumas regalias. Aí eu sou liberto para uma jornada peregrina. E onde é que está Deus? Para nós passarmos necessidades aqui, nesse tempo de deserto? Esse texto é repetido lá em Hebreus, capítulo 3. Todo esse salmo é descrito no versículo 12, ele resume a ideia disso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Então há alguma coisa que pode atrapalhar o nosso culto e a nossa adoração? Sim. Incredulidade. Aliás, a incredulidade nos condena à separação eterna de Deus.
a incredulidade. Eu estou aqui adorando o Deus, levantando as mãos para o Deus que eu duvido, que está cuidando de mim, um pastor que está cuidando de mim, que permite o sofrimento, que permite o deserto, que permite a perda, que permite o choro. E eu, Deus não está aqui não, Deus está ausente, Deus fechou os ouvidos, os olhos. Está lá o Salmo 88, o Salmo de Lamento. Esse foi um salmo que eu consegui colocar uma música que eu nem lembrei mais, porque quando eu fiz essa música, era uma música tão triste. Fiz junto com o Jorge Heder, nós dois esquecemos, lembramos um pouco da melodia disso num congresso. Por quê? Porque o salmo não tem virada. Porque o Senhor oculta de mim o teu rosto, porque o Senhor fechou teus ouvidos, seus olhos para mim. Só tristeza, não tem, mas agora chegou o Senhor. Aí veio a palavra do Senhor. Não, não veio nada. E esse salmo diz: se afastem para que não ocorra em vocês um perverso coração de incredulidade que nos afaste de Deus. A incredulidade pode nos afastar do nosso Deus. Adorar é crer em Deus e em seu cuidado. Salmo 95. Adorar é prática da justiça, fazer o bem e abandonarmos os nossos pecados. Esse aí é um outro texto também com bastante ensino. Eu vou fazer pelo menos uma leitura e realçar um pouco mais. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma, prestem atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Mais à frente, hoje nós vamos ver um pouco dessa adoração que faz essa transição de uma adoração dos sacrifícios, Hebreus, livro de Hebreus, depois a adoração que é prestada através de Cristo, onde o sangue de bodes, cordeiros, não fazem mais o menor sentido, sacrifícios feitos por mãos humanas. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço pelos meus pátios quando vocês vêm adorar? Parem de trazer essas ofertas inúteis. O incenso que me oferecem dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Eu não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, eu não os suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações. Não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Portanto, versículo 16, lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Ajudem os oprimidos. Defendam a causa dos órfãos. E lutem pelos direitos das viúvas. Palavra dura. Mas olha quanta coisa. Você não viu aqui nenhuma coisa assim, ensaia os melhores hinos, vê se ensaia a banda 2 vezes por semana, antes de vocês virem aqui para os meus atos me adorar. Nada disso, Deus traz para a vida. Limpem-se, confessem os seus pecados, tirem esses pecados da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, pratiquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda, viu, irmãos? Não tem nada a ver com direita e esquerda. Nem esse contexto não tem, nem que se queira associar. De vez em quando todo mundo fala assim, você é de esquerda, você é de direita. A palavra de Deus não tem nada a ver com isso. Isso é a palavra de Deus. Não tem a ver com posicionamento político. Mas a adoração, ela entra e perpassa a vida.
Isaías mostra isso claramente. O sangue de vocês não estão aí com as pessoas que estão se perdendo, o sangue dessas pessoas está passando por aqui. A vida de opressão, violência, vida de opressão com órfãos, com viúvas. A adoração de vocês tem que ser alguma coisa prática. Minha justiça está presente nisso. E o outro texto, um pouquinho mais para frente, que é o texto de Amós, num outro contexto, mas trazendo uma palavra dura para o povo. Ouça, povo de Israel, ouça esse meu cântico fúnebre. Opa, olha aí, ó. Um cântico fúnebre, um cântico de lamento, de cheiro de morte. A Virgem Israel caiu para nunca mais se levantar, está estendida no chão e não há quem ajude a ficar de pé. O Senhor soberano diz: quando essa cidade mandar os homens para a batalha, apenas 100 vão retornar. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim o Senhor, o povo de Israel, diz: busquem-me e vivam. Não adorem nos altares em Betel. Não vão aos santuários em Gilgal e Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam. Do contrário, ele passará por Israel como fogo e destruirá por completo. Não haverá ninguém que possa escapar às chamas. Vocês transformaram a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Parece jornal de hoje. Parece uma coisa extremamente contemporânea. Vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Pois ele criou as estrelas, as Pleiades e o Órion, transforma a escuridão em manhã e o dia em noite. Tira a água dos oceanos, derrama sobre a terra, seu nome é Senhor. Com rapidez tremenda, destrói os fortes e esmaga suas defesas. Vocês odeiam juízes honestos. Como detestam os que dizem a verdade. Vocês oprimem os pobres e roubam o seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais vocês vão morar nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas, pois eu sei que os seus atos de rebeldia são muitos, os seus pecados são grandes. Mas não acabou, a palavra continua ainda, esse cântico fúnebre. Afligem o justo aceitando suborno e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Quem foi prudente ficará, pois, de boca fechada, pois este é o tempo de desgraça. Façam o bem e fujam do mal para que tenham vida. Então o Senhor dos Exércitos os ajudará, como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem, estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor dos Exércitos ainda tenha compaixão do remanescente do seu povo. Versículo 22, segue. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Eu não suporto as reuniões solenes, a mesma linguagem usada por Isaías. Eu não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal, nem darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Já imagine, irmãos, os nossos cultos e celebrações hoje, o senhor entra num culto público e fala assim, vocês podem parar com esses cânticos? Não, mas não é pelo volume, não. Eles são ruidosos, mas eu não vou ouvir a música de vocês e as suas harpas, porque vocês não estão praticando a justiça. Versículo 24. Em vez disso, eu quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Em outra versão, diz que o juízo não corre perene no meio de vocês. Vocês estão aí fazendo esse ajuntamento, vocês estão cantando música, vocês estão cumprindo liturgias. Eu não estou nem aí com isso que está acontecendo. Não dou a mínima.
Som que vocês estão me levantando aborrece os meus ouvidos. Me faz mal. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, povo de Israel. Lembra do que nós acabamos de ler no Salmo 95? Não, vocês serviram Sicute, seu Deus rei, e Quium, seu Deus estrela. Imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Muito bem, queridos. Esse é apenas um início de uma jornada, de um aperitivo que nós estamos refletindo. Adoração, culto, liturgia. Os enganos de abordarmos esse assunto quando temos o pano de fundo achando que adoração e culto é música. Por favor, esqueçam desse conceito. A música pode ser, sim, um caminho de adoração. Estes salmos todos que foram escritos foram salmos musicados, porque tinham a ver com a lei hebraica, com o aprendizado do hebraico. Os cânticos ajudam a reforçar, a não se esquecer as mensagens de cada um desses salmos, que são narrativas daquilo que os salmistas viveram. A música, ela também é bem-vinda, mas enquanto ficarmos achando que culto e adoração é música, a grande parte da igreja estará desmobilizada para entender que o culto acontece no seu dia a dia, que o culto é o nosso estilo de vida semelhante a Jesus, que o culto envolve tudo que fazemos, tudo que somos, relacionamentos que construímos, sonhos, projetos, agenda, trabalho, família, tudo. E aí, dentro desse universo maior, e nós vamos ver na segunda aula também mais outras implicações de adoração, antes de chegarmos e falarmos sobre música, arte, cultura, recordarmos o que significa, de fato, adorar a Deus. Por isso que quando está lá no Catecismo Menor de Westminster, que o homem foi criado para adorar a Deus e desfrutar da sua presença, puxa, se nós fomos criados com essa razão especial, então nós precisamos saber o que significa adorar. Senão não vou conseguir cumprir o meu projeto existencial, porque fui criado de manifestar a glória de Deus no que sou e no que faço. É por isso a importância de nós relembrarmos o que significa cultuar. É por isso que faz sentido termos uma reunião, um culto público, sem música. Porque a música está sendo escrita e cantada e tocada na nossa própria existência, naquilo que nós estamos sendo como cristãos e seguidores de Jesus. Ah, não teve música hoje, né? Então não deu para cultuar. Quem disse que não? Adoração não é música. A música pode ser, e como é, uma expressão também legítima de adoração, mas ela não resume nossa compreensão de adoração. E a igreja evangélica protestante, depois da reforma, canalizou toda a compreensão de adoração com música. Isso é tão verdade que todos os seminários começaram um chamado curso separado, chamado curso de música sacra. Ora, pode fazer curso de música sacra com coisas voltadas à religiosidade, ao universo sacro, e não ser adoração e nem culto. Denominação batista, curso de música sacra. Luterana, curso de música sacra. Presbiteriana, curso de música sacra. Metodista, curso de música sacra. Aí põe a pessoa lá para estudar música sacra. Ah, não, a adoração é para o pessoal da música. Como?
Já viram algum pastor, algum líder de culto chegar na igreja e falar assim, vamos ter um seminário para adoradores, o pessoal da música está sendo convocado? Que é isso? Todos foram chamados para adoração, todos. Adoradores são todos, não há ninguém excluído deste universo. Todos precisam adorar a Deus para cumprir a razão da sua existência. Então não faz sentido isso. Ah, o pessoal da adoração, você está falando do ministério da adoração? Ah, o ministério da música? Ah, muito bem, adoração para todos. Isaías e Amós nos chamam a atenção de que a adoração tem a ver com o nosso dia a dia, a nossa vida na sociedade. A adoração, lembra-se daquela definição de Evelyn Underhill? A adoração, ela tem uma resposta orgânica e social. Ah, nós vamos cuidar do órfão da viúva, sim, da prática da justiça, sim, de ver o juízo correndo perene entre nós, dos nossos relacionamentos serem cada vez mais igualitários, claro que sim, com pessoas que são dignas e foram acolhidas e amadas por Deus. Então, essa é a nossa primeira aula, trazendo um pouco desse primeiro pano de fundo de adoração. Se você viu que um pessoal da CPC não entrou porque era mais para o pessoal da música, pode ligar lá para ele e falar assim, você tá fora, cara. O curso é para você, o curso não é para músico. O curso não é para artista. O curso é para quem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença em tudo que somos e tudo que fazemos.